Seja bem-vinda à nossa pílula do sono. Gente, eu não sei direito pra onde eu olho, se eu olho por aqui, se eu olho pra cima, porque a câmera fica num lugar, a tela fica em outro e vamos lá. Só desabafo, hashtag desabafo. Vamos para mais uma pílula do sono. Como colocar criança de 4 para dormir sozinha sem que ela acorde a noite toda? Eu acredito que deve ser de 4 meses. Então, como colocar uma criança de 4 meses para dormir sozinha e sem que ela acorde a noite toda? Olha, quando eu descobri essa mágica, eu vou vender e ficar rica. Rica! Ai, ai. Bom, a gente começa com essa idade a ensinar a criança a dormir sozinha. Você precisa entender que é o seguinte: dormir sozinha é uma coisa, dormir a noite inteira é outra. São duas coisas distintas que se ajudam, sim, mas elas são distintas em si. Você pode fazer com que uma criança durma sozinha e não necessariamente ela ainda durma a noite inteira, porque a gente precisa saber o que acontece com o sono dessa criança. Vamos lá, 4 meses, a criança ela ainda não tem reservatório suficiente para dormir 12 horas seguidas. Então, quando a gente fala que uma criança de 4 meses dorme a noite inteira, é porque ela tá dormindo mais ou menos umas 6 horas seguidas, de 6 para 8 horas seguidas. Isso a gente pode considerar, de 5 para cima. A gente já consegue dizer que essa criança já dorme a noite inteira, porque ela dorme mais de 5 horas na noite. Então, vamos dizer que ela dormiu 7h30 e aí ela só vai acordar às 2h30 da manhã. A gente já considera isso como uma noite de sono. O que é comum acontecer? Essa criança aí de 4 meses, ela despertar umas 2h30 e aí acabar despertando várias vezes depois desse horário. E por que isso acontece? Isso acontece porque na segunda metade da noite, a gente tem um sono que tem uma constituição maior de sono leve, que é o sono da memória, que é o sono REM, né? E ele faz com que a criança acorde um pouco mais, entendeu? Porque o sono é um pouco mais agitado e como ele fica assim no limítrofe entre o acordar e o dormir, é como assim, o profundo tá lá no fundão. Aí depois vai subindo, para que essa criança tenha o sono leve e tem um micro despertar e depois aprofunde novamente. Então, nessa segunda metade da noite, ela fica mais no topo do gráfico do que abaixo no gráfico. Então, é mais fácil dela acordar. Como o sono dela ainda é um pouco imaturo, então ela acaba despertando por mais vezes. Tem a questão hormonal também, porque o cortisol ele começa a subir a partir das 4 da manhã, então pode ser que seu filho acabe acordando bastante após as 4 da manhã, porque o cortisol já tá lá em cima, ele já tem uma quantidade de horas que ele dormiu, então a melatonina ela já tá bem pouquinha no corpo para induzir o sono, a adenosina, que é a substância que faz com que a gente sinta a pressão, ela já tá esvaziada, então acaba que não ajuda tanto a criança a dormir, tá? É importante a gente saber disso. Para ensinar ela a dormir sozinha, o que eu recomendo com essa idade de 4 meses é você começar com uma soneca. Pega a primeira soneca da manhã que seu filho faz e começa a ensinar ele a dormir sozinho. E depois você vai incluindo mais uma soneca, e aí começa no sono noturno. Normalmente criança pequena que eu digo que é abaixo dos 6 meses, eu faço dessa forma, eu ensinar a dormir sozinho, tá bom? Eu acho que tem bastante resultado. Eu gosto bastante, inclusive, disso. Por quê? Porque as sonecas, elas são as mais difíceis da gente ensinar a criança a dormir sozinho. Sono noturno, vocês podem achar que é difícil porque vocês estão cansados. Mas a soneca é que dá o baile. Então, faça dessa forma, vai com paciência. Não é toda vez que essa criança desperta à noite que ela precisa mamar. Tendo essas informações, você já vai começar a ter um bom caminho para ensinar ela a dormir sozinha, tá bem? Beijo!